Atravessando a Cordilheira dos Pirineus, dia 33. Estou atravessando a pé toda a fronteira entre França e Espanha pelo lado espanhol. E comecei o 33º dia de frente para o meu primeiro desafio do dia, o Col de Neufont. Fui subindo até ele, ciente de que nesse dia eu passaria pelos pontos mais altos da GR11. Após chegar lá em cima, a subida continua para o Pic de Nocreus, essa montanha aí do lado, a 2.801 metros de altitude. Continuei andando e passei por Col de Nocreus, um ponto de referência na GR11 conhecido pelas 9 cruzes que tem por ali. Pelo que pesquisei, essas cruzes são em memória a 9 peregrinos que foram pegos por uma nevasca durante uma peregrinação e morreram por ali. Há uma outra versão da história que diz que foram 9 pastores que morreram com um raio durante uma tempestade. Seja como for, o lugar é macabro. E falando em tempestade, as nuvens estavam ficando cada vez mais escuras. Então eu optei por dar uma acelerada para não acabar virando um ponto de referência na trilha também. Andando mais um pouco, eu passei pelo pico inferior de La Baca, o ponto mais alto que meu GPS registrou na GR11, a 2.826 metros de altitude. E olha lá os viadinhos pastando. Seguindo em frente, a trilha vai subindo e descendo colos e cristas. Enquanto eu andava, eu notei que o tempo estava se fechando cada vez mais, e nuvens escuras começaram a se aproximar. Aqui eu tinha 3 opções. Ou ficava nessa cabana de emergência, a 2.705 metros de altitude, ou descia até o refúgio Uldeter, a 400 metros abaixo, ou iria até a próxima cidade chamada Sete Cases, a qual ficava a 15 quilômetros de distância e a 1.270 metros de altitude. Optei por ligar o modo turbo e seguir até Sete Cases. Pelos meus cálculos, daria para chegar. Fui então descendo pela trilha até o refúgio de Uldeter, e após ter passado por ele, eu fui pela estrada de asfalto para ganhar tempo. E cara, toda vez que eu olhava para trás, eu agradecia de não estar mais lá em cima. Eu já estava chegando em Sete Cases e achei esse lugar aqui. Hesitei em montar a barraca, mas achei que fosse dar problema e procurei um hotel na cidade. E olha só, eu cheguei exatamente junto com a chuva. Chegando lá, me hospedei num hotel. Fui ao supermercado e jantei guacamole, pois não tinha mais gás e não encontrei na cidade. Georgia, a recepcionista do hotel, me deu algumas informações e ofereceu uma carona no dia seguinte até a próxima cidade, fora da GR11, onde eu poderia encontrar gás. Eu aceitei. E para comemorar a passagem pelos últimos picos acima de 2.000 metros nos Pirineus, eu encerro esse dia nesse quarto de hotel.